Eu sempre digo que existem profissões que nós escolhemos e que vem outras que Deus escolhe por nós. A minha foi escolhida por Deus. E eu venho de uma família de 6 irmãos, onde a minha mãe, ela criou a gente sozinha. Meu pai nos abandonou. Eu tinha apenas 4 anos quando meu pai foi embora e minha mãe ficou trabalhando na roça para cuidar de nós 6. E ela conseguiu, ela sozinha, ela deu conta de nos formar e de nos tornar homens e mulheres de bem. E quando eu entendi esse meu chamado para o terceiro setor, por muitas vezes eu resisti. Mas eu tive uma primeira gestação do meu filho Estevão e eu fiquei grávida até o 6º mês de gestação e eu perdi o meu filho. E eu coloquei um propósito que eu poderia fazer mais por outras mães. Outras mães que passavam por muitas dificuldades e que não tinham um local de apoio, alguém que poderiam abraçar essas famílias. E eu senti muito forte no meu coração que eu poderia ser um grão de areia no meio de um oceano. E que eu poderia começar com um trabalhinho de formiguinha, mas e que em algum momento eu poderia ser abraçada por este projeto, por algumas instituições maiores. E eu comecei a caminhada sozinha, chamei algumas pessoas, fizemos algumas parcerias, mas o trabalho é muito árduo, você lidar com dor do próximo, você lidar com a vida de outras pessoas. E essa equipe de 4 pessoas, ninguém quis ficar, todo mundo foi embora. E quando todos foram embora, as coisas começaram a fluir, porque o propósito era comigo. E eu peguei na mão de quem me escolheu e estou a caminhar durante esses 19 anos aqui na instituição. Hoje, a instituição, já passou pela instituição mais de 2.000 pessoas sendo atendidas, profissionais, são pessoas que de alguma forma se alimentaram deste projeto. Muitas vezes a vontade de desistir era muita, o medo de não poder suprir, de não conseguir suprir, era muito, muito grande. Mas eu entendi que eu não poderia parar e deixar essas mulheres no meio do caminho. E foi quando eu entendi que eu estava acompanhada de alguém que me colocou neste lugar e que as coisas só iriam dar certo. Hoje a instituição, ela está de pé. Claro que foram muitas lágrimas, muitas noites sem dormir, foram muitos nãos recebidos, muitas vezes indo em alguns lugares e as portas elas se fechavam para mim. Mas isso não me fez desistir, porque eu sempre acreditei que em algum momento eu teria voz e em algum momento eu poderia ver esta instituição de pé. E muitas pessoas sendo atendidas, muitas pessoas sendo abraçadas e amadas como elas são aqui. Hoje você vê uma criança com deficiência, ninguém chega nessa criança e diz para ela: você é linda, você é bonita. Essa mãe, ela não ouve isso na rua, ela não ouve isso no hospital, ela não ouve isso no supermercado, mas ela ouve aqui. Aqui as crianças são beijadas, são abraçadas, aqui as crianças, elas recebem todo o amor do mundo. Inclusive, muitas dessas mães, muitos testemunhos que nós temos, é de mães que dizem assim: meu filho nunca foi convidado para uma festa de aniversário. E aqui nós comemoramos o aniversário de cada um deles. Meu filho nunca entrou numa piscina porque ele é deficiente e ninguém nunca convidou meu filho para entrar numa piscina. Nós conseguimos uma piscina e essas crianças entram na piscina. Elas não ouvem, não falam, não andam, muitas vezes usam sondas, mas nós entendemos
E é muito perfeito quando a gente vê o sorriso e a alegria dessas crianças ao sentirem este afeto, este abraço que a Associação Renasce Uma Nova Esperança propõe a cada um deles. Então, eu entendo e continuo aqui quentinho no meu coração que realmente este é o meu propósito de vida. Amar e cuidar, ser o ouvido de quem não ouve, ser as pernas de quem não anda, ser a voz de quem não fala e enxergar pelos olhos de quem não enxerga. Então este é o meu trabalho, este é o meu propósito. E eu, Iris, sou muito feliz e agradecida por tudo isso que Ele, Deus, realizou na minha vida nesses 19 anos.